Alô, galera do Torne-se um Programador, bem-vindo a mais uma aula. Meu nome é Danilo e hoje a gente vai para a aula 9 falando sobre programação funcional em C#. Então, gente, na aula de hoje a gente vai construir uma aplicação, um console app, que é o mesmo console que a gente vem mexendo nas aulas anteriores de C#, e aí eu vou abordar para vocês ali os assuntos necessários para vocês conseguirem entender o que é uma programação funcional. Bom, pessoal, uma programação funcional, basicamente, o que é? É quando você tem uma aplicação, tá? E aí essa aplicação precisa resolver vários problemas, tá? No meu caso, eu tenho aqui um problema que é o cálculo de uma tabuada, eu tenho outro aqui que é um problema de ler arquivos, né? Eu tenho outro aqui que é fazer o cálculo da média. Então eu tenho três problemas distintos, tá? E eu quero juntar tudo isso e transformar isso num programa, tá? Transformar isso numa aplicação. Quando eu tenho que fazer isso, o que eu faço então? Eu tenho várias funções e aí eu crio um sistema chamando essas várias funções, tá? Para isso, gente, eu vou criar uma nova função chamada menu e essa opção de menu vai ligar ali as outras funções. Basicamente, gente, programação funcional é quando você tem várias funções para resolver vários problemas e você junta todas essas funções em uma função somente, iniciando o seu programa e dando ligação a essas funções. Ou seja, programação funcional é quando você tem várias funções para resolver um único problema, tá? Então tá, o meu problema aqui hoje é criar uma aplicação console onde ela tem acesso a todas essas funções que a gente já criou nas aulas anteriores, tá? Então o que eu vou fazer? Nessa opção menu, eu vou criar ali um loop eterno, tá? Um looping que vai ficar me dando as opções, e aí quais as opções que ele vai dar? Ele vai falar para mim assim, ó, digite 0 para sair, então quando eu digitar 0, eu saio do meu looping e o meu programa se encerra. Quando eu digitar 1, ele vai então acessar a função de ler arquivos, tá legal? Quando eu terminar de ler todos os arquivos, ele vai voltar lá para a minha opção de menu, entrando no looping de novo. Depois, gente, quando eu digitar a opção 2, ou se eu digitar em qualquer momento a opção 2, ele vai lá para a minha tabuada, tá? Então ele vai chamar a função de tabuada, resolvendo o problema da tabuada para mim. Depois que resolveu, ele volta de novo para o meu looping. E ali a mesma coisa quando for resolver o cálculo da média, tá? Eu vou chamar aqui no meu loop o cálculo da média, digitando a opção 3, ele vai resolver para mim o cálculo da média. Depois que ele resolver, ele volta para o menu e assim continua até eu falar assim, não, eu quero sair do meu programa, e aí ele termina o programa, tá? Então a ideia, gente, é a gente criar uma aplicação utilizando os conceitos de programação funcional para que a gente tenha ali várias opções no nosso menu, dando várias opções para o nosso usuário, e dependendo da opção que ele escolher, a gente vai calcular ou vai resolver um problema para ele, tá? Bom, então esse é o plano de hoje, tá? Então é isso que a gente vai fazer na aula de hoje. Eu vou então agora lá pro computador e eu espero vocês lá no computador pra gente fazer isso daqui juntos, tá legal? Então vejo vocês lá no computador. Bom, pessoal, já aqui no computador, então a gente vai acessar lá aquele programa que a gente estava fazendo em C# das aulas anteriores, tá? Então, nas aulas anteriores a gente parou aqui então, criando ali, né, falando um pouco sobre variáveis constantes, né? E também da aula anterior a essa, a gente falou ali sobre programação recursiva e utilizou ali essa função ler arquivos, tá legal? Então a gente tem várias funções aqui no nosso programa, tem esse ler arquivos, tem o tabuada, tem ali mostrar na tela, né? Então a gente tem várias funções que a gente pode utilizar, tá? Então qual que vai ser a opção que a gente vai fazer hoje? A gente vai ter então 3 variáveis constantes, tá? 4 na realidade, né? Uma para sair do programa, então eu vou colocar aqui, ó, 0 para sair do programa, né? Igual a gente colocou lá na lousa. E a gente vai criar, então, mais 3 opções. Outra opção seria ler arquivos, né? Então, ler, underline, arquivos. Lembrando que a gente está criando uma constante, então a constante tudo maiúscula separada por underline, né? Pensando ali nas boas práticas. Legal. Então, ler arquivos, opção 1, tá? A próxima é tabuada, né? Então, tabuada, opção 2, tá? E aí a gente vai criar o terceiro, que é cálculo da média. Então, cálculo, underline, média. Esse cálculo média a gente não fez ainda, a gente vai desenvolver nesta aula, tá? Então, opção 3. Legal, então a gente já tem todas essas opções aqui.
a gente já tinha feito também na aula anterior como que a gente faria ali um loop eterno, tá? Então eu vou simplesmente arrancar essa função aqui, ler arquivo, que eu não preciso dela mais, e aqui a gente já tem no nosso console app, então lembrando, o main é a função inicial do programa console app lá do C Sharp, né? Então o que a gente está fazendo na opção main? A gente está criando um loop eterno aqui, né? Ou seja, um while true, tá? E nesse while true, toda vez que ele entrar aqui nesse looping, ele vai ficar eterno até que eu digite a palavra break, até que a palavra break seja ali verdadeira, né? Então a gente tem o if aqui falando, se essa variável sair da programa for igual ao valor que o usuário digitou, né? Então se o usuário digitou 0, o que vai acontecer? A gente sai do programa porque a gente dá o comando break, que é simplesmente o comando para sair da opção do while, né? Então aqui a gente tem ali uma das opções que a gente pode dar para o usuário. Então a gente vai criar aqui as outras opções, tá? Então, primeiramente, o que a gente vai fazer? Vai escrever aqui uma string de menu, tá? Uma string de mensagem de menu. Então eu vou criar aqui uma variável string e aqui eu vou colocar como mensagem. Legal. Nessa variável aqui eu vou colocar assim, ó, digite, melhor, olá, usuário. Bem-vindo ao programa utilizando programação funcional, tá? Então a gente tem aqui uma opçãozinha de menu já bem legalzinha pra gente. Tá. Depois disso, o que a gente vai fazer então? Dar uma outra mensagem abaixo dessa, tá? Então eu vou concatenar nessa mesma variável mais coisas. Então eu vou clicar aqui no mais, tá? Para concatenar mais opções, tá? E deixar na linha de baixo. Nessa outra opção que eu quero concatenar essa variável, essa string que eu estou digitando com essa string de cima. Então eu utilizei o mais, simplesmente quebrei uma linha para ficar mais de uma forma que dê para enxergar melhor, tá? E aí existe um comando que faz com que quebre a linha, né, que pule linha, quando a gente está utilizando no console app, que é o /n. O /n vai quebrar uma linha. Esse /n serve para um monte de linguagem, tá? Ele serve para o C, serve para o C Sharp, serve para o JavaScript, serve para o PHP, para o Ruby. Então, sempre quando você for quebrar uma linha, você estiver utilizando ali uma programação que seja back-end e não front-end, você não está mexendo com HTML, então o que você teria que fazer? Usar o /n para quebrar uma linha, tá? Então, eu vou mostrar essa linha aqui na linha de cima, né? Eu vou mostrar essa mensagem aqui ó, na linha de cima. Olá, usuário, bem-vindo ao programa utilizando programação funcional. Na linha de baixo, eu vou colocar aqui, ó, digite uma das opções abaixo, tá? Vou dar 2 pontos e vou concatenar com mais uma mensagem. /n, tá? Para pular mais uma linha. E aqui eu vou colocar assim, 0, traço, sair do programa. Mais aqui. E vou para o próximo. /n, 1, traço, para ler arquivos. /n, 2, para executar a tabuada. Mais /n de novo. E vou colocar a opção 3, que é a calcular média de alunos. Opa, aqui digitei errado. Média de alunos. Tá legal, então eu tenho aqui todas as minhas opções. Agora o que eu tenho que fazer é apresentar essa mensagem na tela, né? Então eu vou colocar aqui um console ponto writeLine e eu vou dar essa mensagem na tela, a variável mensagem. Tá legal? Feito isso, gente, eu vou simplesmente dar um console.read aqui, .readLine, só para ele parar o mouse aqui e a gente ver como que isso aqui ficou, tá? Então ele vai executar o programa e vai parar nessa opção aqui, esperando que o usuário digite alguma coisa. Eu vou deixar desse jeito aqui só para a gente ver como que ficou a nossa tela. Então eu vou dar um play aqui e aí a gente vai ver como que isso daqui se comportou, né? Tá compilando.
compilando ainda, né? Vamos esperar mais um pouco. Foi. Então tá aí, ó. Olá, usuário. Bem-vindo ao programa. Aqui faltou o A, né? Utilizando programação funcional. Digite uma das opções abaixo, tá vendo? Então a gente já tem ali um programinha parecido, já com a carinha de uma aplicação console, né? Então eu vou simplesmente sair daqui, né? Voltando lá pro meu programa e dando um stop. Vou melhorar um pouquinho mais isso daqui, tá? Vou melhorar isso daqui fazendo o seguinte, ó. Programa. E aí eu vou quebrar uma linha aqui também. /N. Mais. Vou deixar o utilizando programação funcional como se fosse um título para a minha aplicação. Nota que o /N ele está junto aqui, tá vendo? Ele está junto justamente porque eu não quero deixar espaço. Se eu quiser deixar espaço, eu digito os espaços aqui, que esses espaços vai se respeitar conforme o meu programa, tá? Então vou deixar dessa forma aqui, ó, 2 espaços e aqui 4 espaços. 1, 2, 3, 4. Melhor, 5, 6. Pronto. 4, 5, 6. 4, 5, 6. E 1, 2, 3, 4, 5, 6. Legal. Então, deixando desse jeito aqui vai ficar mais bonitinho pra gente, ó. Deixa eu ver o que mais que eu posso fazer aqui. Eu vou quebrar mais uma linha entre esses dois aqui para deixar que fique separado esses itens aqui, tá? Então, eu vou deixar aqui quebrando mais uma linha. Pronto. Tá legal. Agora vamos ver como que isso daqui ficou. Então, estou desenhando a minha tela inicial, tá? Com a mensagem que eu quero dar para o meu usuário. Compilando a aplicação novamente. E foi. Tá aí. Então, agora ficou mais legível, né? Só vou tirar uma linha daqui, mas ficou bem mais legível agora. Bom, legal. Voltando aqui, então, à minha programação funcional. Eu vou tirar, então, só um /N daqui, para ele não ficar tão longo assim. Pronto. Agora, legal. Agora o que eu preciso fazer é ler os valores e depois encaminhar para onde eu preciso, tá? Então, eu vou utilizar esse comando aqui mesmo, tá? Então, um console.readline e vou jogar ela para dentro de uma variável, convertendo ela para inteiro, tá vendo? Então, dou um readline, converto para inteiro e jogo para essa minha variável. Depois que ele já está na minha variável, aí o que eu vou fazer aqui? Eu vou verificar se o meu programa está dando a opção para sair. Então, se ele está dando a opção para sair, eu saio do programa. Se não, não, tá? Como aqui eu tenho várias opções, gente, eu tenho 2 caminhos a seguir. Eu posso utilizar o if, else if, else if, ou eu posso utilizar um que é um pouquinho mais rápido, que é o switch case, né? Então, eu posso utilizar a estrutura do switch case, que vai ficar um pouquinho melhor nesse caso aqui. Então, eu vou colocar aqui, ó, a variável, na realidade, eu vou colocar o valor, né? Valor. Então, switch, e aí o valor aqui, case, ok? Case 0 na realidade. Aí o que eu faço? Eu dou um break, ok? E saio do meu switch. E coloco aqui a outra opção, case 1. Eu vou chamar a opção do ler arquivos, né? Então, ler arquivo. Eu tenho o parâmetro, o número do arquivo, vou colocar o arquivo 1, né? E dou um break aqui também. Apesar que esse break aqui, eu acho que é o break do switch. Ele é o break do switch, talvez não vai funcionar pra gente, tá? Eu vou ter que... Não, esse break não vai funcionar pra gente. Então é melhor a gente utilizar o if mesmo. Por quê? Porque como a gente está dentro da estrutura do switch, se eu der um break aqui, ele não vai entender que esse break é desse while. Ele vai entender que esse break é desse switch case. Então, não vai funcionar o switch case nesse caso aqui, tá? Então, eu vou voltar à estratégia e vou utilizar o if, else if, tá? Else, if. E vou colocar aqui, então, valor igual. Vou até inverter isso daqui para ficar mais parecido
de um com o outro. Legal? Agora, se ele for, então, ler arquivo, a minha constante ler arquivo, eu vou chamar, então, a opção ler arquivos. E vou passar ali o nome do arquivo, que é o arquivo 1 que eu quero ler. Else, eu vou chamar a outra opção, else if, né? Verifico, então, se a opção que eu digitei é a 1. Se a opção que eu digitei é a... Não, na realidade é a 2, né? É o tabuada. Então, tabuada, for igual a... Ou melhor, valor igual a tabuada, que é a minha constante, tá? Legal, verifiquei, e aí eu vou executar a função da tabuada. Tabuada, e aí qual que é o número que eu quero executar da tabuada. Antes de executar a tabuada, o que eu vou falar para o meu usuário? Vou falar para o meu usuário digitar qual é o número da tabuada que ele quer que ele calcule, tá? Para ficar mais bonito ainda. Então eu vou colocar isso daqui, ó. Essa é a função da tabuada, eu escrevo isso daqui na tela e eu vou colocar assim, ó, para ficar mais bonito, ó. Cálculo da tabuada, né? E aí o número concatenando aqui com esse daqui, número. E aí eu mostro a tabuada, tá? Aqui embaixo eu vou então chamar a tabuada, mas antes de chamar eu vou ler o número que eu quero que a tabuada, o número que eu quero da tabuada, né? Então, número, e vou passar esse número para minha função da tabuada, tá? Porque ela precisa que eu passe um número para ela. Legal. Fez isso aqui, antes de recuperar esse número, eu vou fazer uma pergunta para o usuário. Então, console.writeLine, e aí eu falo para o meu usuário, digite o número que deseja na tabuada. E aí eu vou mandar ler e ele vai digitar o número. Então, deixa eu ver o que mais tem aqui na minha função da tabuada, né? O que eu posso fazer para chegar na minha função também, gente? Eu posso clicar com direito e ir aqui numa opção que é Go to Definition. Ele vai direto para a minha função, tá? Então, eu estou vendo aqui a definição. Ele é um looping que vai de 1 até igual a 10, tá? Menor ou igual a 10. Então, ele faz um for aqui, faz um looping, mostrando para mim o número que eu digitei, concatenando com vezes, o i, que é a minha interação aqui, igual aí o número que eu digitei vezes o meu iterator aqui, dando o cálculo da minha tabuada. A gente viu isso também na aula de funções, tá? Voltando aqui, então eu vou mostrar a minha tabuada desse jeito aqui, certinho. Legal, fez isso daqui, agora o próximo passo. Só para dividir aqui também, gente, eu vou colocar aqui uns traços, tá? Assim, só para dividir uma coisa da outra. Aqui também, eu vou colocar aqui escrito assim, ó, opção ler arquivos. E aqui, opção tabuada. Legal. E aí agora a gente vai fazer o outro aqui, que é o else. Na realidade aqui, gente, se a gente for olhar assim, ó, se a gente digitar o 0, ele vai sair. Se a gente digitar 1, tá... Bom, beleza, vamos deixar desse jeito aqui. Se ele digitar alguma opção que não é válida, a gente fala opção inválida, tá? Então, if, a gente coloca aqui, cálculo média, ou melhor, if valor for igual a cálculo média, aí a gente faz a mesma coisa aqui, ó. Vamos colocar aqui só uma mensagem falando que a gente vai calcular a média, tá? Então, vamos colocar uma mensagem. Falta implementar o cálculo da média. Prontinho. E aí, o else, que é nenhuma dessas opções que o usuário digitou, eu dou uma mensagem na tela. Opção inválida, digite novamente. Opção inválida,
digite novamente. Prontinho. Vamos ver como é que vai ficar isso daqui, tá? Então vou dar um play e a gente vai verificar agora. Compilando ainda. Tá aí. Olá, usuário, bem-vindo ao programa, utilizando programação funcional, tá? Então, 0 para sair, 1 para ler arquivo, 2 para executar tabuada e 3 para calcular média. Eu vou digitar aqui, então, o 1, tá? Dei um Enter, tá aí, ó. Então, ler arquivos, ele leu todos os arquivos, ok? Então, todos os nomes de todos os arquivos, e aí chamou a minha opção de novo. E aí, o que você deseja fazer? 1 de novo para ler arquivos, leu o arquivo de novo, tá? Vamos digitar aqui 2. Eu quero a tabuada. Tá aí. Então, opção tabuada. Digite o número que deseja na tabuada, né? Então, vou digitar aqui a tabuada do 8. Executou a tabuada. Então, tá aqui, ó. Tá vendo? E ele cai no menu de novo. E aí, agora, o que você quer? Cálculo da média. 3. Então, aqui ele falou, falta implementar, que a gente tem que fazer ainda, ok? E assim vai, tá legal? Eu vou digitar 0 para sair do programa. Sair do programa. Bonitinho, funcionando do jeito que a gente queria, tá? Deixa eu fazer mais uma coisa aqui para ficar melhor. Toda vez que eu executar alguma ação, eu vou colocar aqui um divisor para ficar mais legível o nosso programa, tá? Vou copiar isso daqui, põe um divisor para ele ficar mais legível. Prontinho. Vou dar os /N's aqui também, né? Um /N aqui e um /N no começo e no final. Pronto. Vamos executar de novo e vamos ver como é que isso aqui vai ficar. Compilando novamente. Prontinho, tá aí, eu quero a opção do tabuada, né? Então eu vou digitar número 2, o número da tabuada que eu quero é do 3, ele me deu lá o cálculo da tabuada do 3, tá vendo? E aí volta de novo para a opção. Então eu quero ler os arquivos, tá aí, ele leu os arquivos, tá? Nesse ler dos arquivos, uma coisa que a gente podia fazer também, para ficar melhor, é o quê? É a gente colocar o nome dos arquivos que ele leu, né? Ficaria até mais interessante. Então eu vou voltar aqui na opção de ler arquivos. Na realidade está ler arquivo, né? O nome legal para essa função. Então vou aqui no GoToDefinition e vou deixar ler arquivos, tá? No plural. E aqui também eu vou mudar para ler arquivos. Tudo no plural. Uma outra opção que eu vou ter então é mostrar o nome do arquivo, né? Então vou fazer o seguinte aqui. Vou dar um console.log. .log. Não, .log não, desculpa, .writeline. E eu vou mostrar aqui o meu arquivo. Vou concatenar uma mensagem junto, tá? Então, vou dar uns iguais aqui. Lendo arquivo. Dou aqui um /N. Vou concatenar com arquivo. E vou concatenar com mais /N igual. Para ficar mais bonito aqui o desenho da minha tela, tá? Então, legal isso daqui. Lá no minha tabuada, uma coisa não ficou legal porque faltou um espaço aqui. Prontinho. Agora eu vou dar um play de novo. Vamos ver como é que vai ficar novamente o nosso programa. Então, ler arquivo, agora tem que mostrar o nome dos arquivos que eu estou lendo, né? Ele deu erro aqui. Ler arquivo não existe, né? Então, é ler arquivos. Pronto. Vou dar aqui de novo. Essa é uma opção boa da linguagem compilada, né? Que ele mostra pra gente na compilação aonde está erro, né? Ele não espera executar o programa para dar o erro depois. Vou digitar aqui o ler arquivos, né? Que é o 1. Executei. Então tá aí, ó. Então ele mandou aqui, ó. Lendo arquivo tal, esses nomes. Lendo arquivo tal, esses nomes. Tá legal?
Para quem não sabe o que é o lendo arquivo, gente, eu criei na aula anterior, na aula de programação recursiva, esse arquivo aqui onde eu mando ler os arquivos que estão dentro do meu C2 pontos, tá? Então eu vou só mostrar para os alunos que não viram essa aula. Então dentro dessa minha pasta arquivos aqui eu tenho esses arquivos e dentro desses arquivos eu tenho nomes de algumas pessoas, tá vendo? Então eu vou até digitar um nome novo aqui, ó, Geraldo. Vou salvar esse arquivo e vou executar o meu programa e o primeiro arquivo tem que trazer para mim agora o nome de Geraldo. Executando aqui novamente. Tá aí, então, digitar a opção 1. Tá aqui o nome de Geraldo, né? Aqui, ó, nome de Geraldo, lendo certinho do arquivo 01. Vou sair do programa novamente. Agora o cálculo da média, gente. O cálculo da média a gente vai ter que criar a função para calcular a média de alunos, tá? Então vou fazer aqui uma função bem rápida para a gente terminar essa aula agora com o nosso combinado. Então, public, as outras funções estão como public também, né? Deixa eu ver aqui, não, está como privada, então vou deixar como privada também. Private, essa minha função vai ser void, tá? E vou dar o nome aqui, que é calcular média, média alunos, tá? Eu não vou digitar nenhuma opção e vou fazer o seguinte, vou fazer um while aqui até você digitar todos os nomes de todos os alunos. Antes disso eu vou criar um list, tá? Então eu quero aqui uma coleção de inteiros, tá? Chamado notas, ok? E aí, na realidade é média aluno, né? Pronto, que é um aluno só. E aí aqui dentro eu vou criar uma nova instância dessa minha lista de inteiros. Tá legal? Tendo essa minha lista de inteiros, antes na realidade de ter a lista de inteiros, eu vou dar uma mensagem na tela para o meu usuário, tá? Então, eu vou colocar aqui um console.writeLine, falando para ele, digite as 3 notas do aluno. Antes de colocar 3, eu vou concatenar isso com uma variável, tá? Então, vou criar uma variável com a quantidade de notas, deixando meu programa mais flexível ainda. Então, aqui, qtd notas. Nota que aqui essa minha variável, eu criei ela como um Pascal Case, tá? Não, Camel Case na realidade. Então, gente, estou criando como Camel Case aqui, porque é uma variável que é dentro do escopo da minha classe. Se fosse uma propriedade ou uma variável pública, eu colocaria como Pascal Case. Nesse caso, eu coloco como Camel Case, porque eu vou usar só aqui, tá? Então, eu quero 3 opções. Prontinho. Tá aí. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui um for. Então, for de int que vai começar com 1, ok? E, ponto e vírgula, o i vai ser menor ou igual à quantidade de notas, tá? Ponto e vírgula, o i mais para fazer o incremento do meu loop. Legal, e aqui dentro eu vou fazer novamente, pedindo para o meu usuário digitar a primeira nota. Então, melhor assim. Acho que essa opção aqui não ficou muito legal, né? Digite as 3 notas do aluno. Pode ser. Digite a nota, número, e aí eu vou concatenar com o número, que é o meu incremento aqui, que começa com 1, vai 2, depois vai 3, tá? Antes disso também, gente, eu vou perguntar qual que é o nome do usuário, tá? Nome do aluno. Então, eu vou fazer o seguinte, string nome é igual a console.log, readline, e antes desse nome aqui, eu vou fazer a pergunta para ele digitar o nome do aluno. Console.writeLine, e aí eu vou mandar ele digitar o nome de algum aluno. Digite o nome do aluno. E aí aqui digite as 3 notas
notas do aluno, e eu vou concatenar com o nome dele. Nome. Prontinho. Então aqui eu vou mandar digitar, aqui eu vou ler o nome, aqui eu tenho a quantidade de notas, aqui eu falo que você vai digitar 3 notas desse aluno, aqui eu entro no looping falando para você digitar as notas. Então agora eu vou começar a ler essas notas aqui. Então o que eu vou fazer? Notas.add, então eu vou adicionar dentro da minha coleção de inteiros um dado que eu vou converter para inteiro. Então para ficar mais fácil, eu vou fazer aqui uma variável int nota. E vou jogar dentro dessa minha variável int nota um int.parse. E aí dentro desse int.parse eu vou dar um console.readline. O readline que retorna para mim uma string, ok? Então eu estou retornando esse dado para dentro de esse dado para uma string que tem uma função inteira.parse que vai converter para inteiro, jogando nessa minha variável. Depois dessa minha variável, eu vou adicionar simplesmente ela à minha coleção de notas. Ok? Eu tenho aqui os dados na minha coleção de notas. Feito isso, agora o que eu preciso fazer é simplesmente calcular a média de tudo, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Tenho duas opções. Uma, ler esses dados aqui, fazendo um for each e mostrando todo o valor dessas médias, ou outra opção também para não precisar fazer esse looping aqui. Mas como a gente já começou a fazer com esse looping, eu vou terminar com esse looping também. Então eu vou fazer o seguinte, ó, a média do aluno, então dar um console.writeLine mostrando a média do aluno. E aí eu vou dar o nome aqui dele, né? Nome vou dar um 2 pontos e vou mostrar a média dele. Média. Então vou criar essa variável média agora com os valores somados, tá? Vou fazer o seguinte aqui, ó. Vou criar uma variável int média e vou jogar aqui o valor de 0 nela, tá? Vou deixar ela aqui, essa minha variável, antes, tá? Então ela está antes aqui. Perfeito. Deixar a declaração das minhas notas com a minha média junto. Tá aí. Aqui eu tenho que dar um ponto e vírgula. Prontinho. E aí aqui dentro, gente, como eu sei que aqui eu tenho a nota, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa média e vou sempre somar mais um. Na realidade é total aqui, ó. Total, underline, notas. Melhor, total, notas. Com meu case. Total notas é igual ao, ou melhor, mais igual a nota. Vou explicar para vocês o que isso vai fazer, tá? E aí aqui eu vou adicionando as notas. Então a média do aluno é esse valor aqui, que é o cálculo. Na realidade eu vou calcular a média aqui agora também. Então int média é igual a quantidade, que é o total das notas, né? Dividido pela quantidade de notas. A quantidade de notas que eu tenho é notas.count, que é a quantidade que eu tenho dentro da minha lista, ok? Então eu fui adicionando item por item e aqui eu conto a quantidade de itens que eu adicionei. No meu caso seria 3, né? Mas mesmo assim eu estou fazendo pelo count do meu list, ok? Jogando dentro da minha variável média. E aí eu posso colocar aqui no final as notas do meu aluno. Então posso fazer aqui um outro for, tá? Só que dessa vez eu vou utilizar um outro for que eu mostrei para vocês, que é o for each, tá? Nesse for each, eu vou ter aqui a variável i, in, melhor, variável nota, in, o meu valor aqui, que é o notas. Então aqui eu vou ter todas as notas. Na realidade esse aqui não vai ficar legal, porque ele não vai mostrar o número da nota, né? Mas tudo bem, vamos deixar assim. Eu vou colocar aqui agora um console.log, mostrando então as notas. Nota, 2 pontos, e aí aqui eu vou mostrar o número da nota. E no final, vou concatenar com /n. Então eu vou mostrar
A primeira nota, a segunda nota e a terceira nota, bonitinho. Então a média do aluno é tal, e vou mostrar aqui, suas notas são, e aí as notas que ele vai mostrar aqui. Suas notas são, dois pontos, e um barra N aqui também. E aí ele vai mostrar nota por nota. Vamos ver como é que isso daqui ficou. Vou dar um play. Deu erro aqui, vamos ver qual que é o que deu. Faltou dar um ponto e vírgula aqui. Compilar de novo. Aqui está certo. Deixa eu ver aqui na minha lista de erros. Está faltando alguma coisa aqui. Tenho for em notas. Aqui eu mostro a quantidade de notas e dou um BR. Na verdade é um, não é in. Em notas. Ah tá, faltou fechar aqui a minha função, que é essa função de cálculo de média. Compilo meu código de novo. Prontinho, executei. Agora eu vou direto para a opção de calcular a média do usuário, que é a opção 3. Legal. Ainda não está implementado porque faltou ali eu chamar a média dentro do meu programa, né? Então vou dar um stop aqui e vou chamar a média dentro da minha função aqui, né? Que é a função de menu. Então cadê a média aqui? Aqui eu estava só falando do problema, né? Então vou chamar o calcular. Aqui não é calcular soma, é média. Não, qual que é o nome da função que eu dei? Calcular média. Então, vou pegar aqui o nome da função e vou colocar ela aqui dentro. Calcular média, abre e fecha parênteses. Compilo meu programa. E antes disso, gente, uma outra coisa que eu posso fazer para ficar melhor ainda é criar uma função menu, né? Então, vou criar também uma função menu aqui. Ainda está faltando alguma coisa aqui. Abri a opção, fechei. Aqui está com ponto e vírgula, tudo certinho, ponto e vírgula também. Legal. O que eu vou fazer aqui também? Ó? Eu vou criar uma função de opção de menu, tá? Então, vou retirar isso daqui. E vou criar uma função opção menu. Ou melhor, só menu, né? Menu. Ponto e vírgula. Eu vou criar essa função aqui agora. Private. Uma coisa que faltou nessa função aqui, gente, é colocar ela como estática, tá? Então, static. Prontinho. Private, static, void, porque eu não vou retornar nada, menu. Prontinho. E aí eu vou colocar todo aquele meu código do menu aqui dentro. Pronto. Agora eu tenho a função de menu, tenho as outras funções que eu preciso também. Então eu tenho aqui o meu programa que vai chamar o meu menu e que chama os meus outros programas, tá? Então tá aqui bonitinho. Eu vou compilar agora o meu código e vou executar para ver o que vai acontecer. Pronto, agora eu vou digitar a opção 3, nome do aluno, Danilo. Então, digite as três notas do aluno, Danilo, né? Tá aqui, ó, digite as 3 notas do aluno Danilo. Então, vamos lá. Nota número 1, eu tirei 5. Nota número 2, tirei 8. Nota número 3, tirei 10. Então, tá ali, ele vai mostrar lá. Ó. A média do aluno Danilo é 7. Suas notas são 5, 8 e 10. Ok?
perfeito do jeito que a gente gostaria que executasse, né? Voltando para o menu, tendo ali as opções novamente. Então, opção da tabuada, opção 2, a tabuada que eu quero é a tabuada do 900, e ele me dá a tabuada do 900, ok? Então, gente, esse aqui é um exemplo simples de uma programação funcional, tá? Para você entender o que eu fiz aqui, eu vou simplesmente criar aqui um debugger para ir passo por passo para você conseguir entender isso daqui, tá? E aí depois que a gente terminar de ver isso passo por passo, a gente encerra a aula de hoje. Mas como eu passei muita informação, eu também digo para vocês baixarem esse código lá do GitHub e testarem vocês também na máquina de vocês, tá? Então, indo opção por opção, eu estou aqui parado no debugger, vou entrar dentro do método e aí ele vai me dar as opções aqui, ó. Então eu entro num loop infinito e vou mandar ler o dado. Então eu vou digitar aqui a opção da tabuada, né? Então opção 2, ok? Então o que ele vai fazer? Ele volta aqui, leu a opção 2, vai para o próximo, não é igual a sair do programa, que é 0, não é igual a ler arquivos, e ele agora é tabuada, né? Se ele é igual a tabuada, ele vai entrar dentro do loop do if da tabuada, criando ali um risco e mostrando agora a mensagem que vai entrar no número da tabuada para o usuário digitar o número da tabuada. E agora mandando ler esse número. Então, parou para ler esse número. Digitei aqui o do 2, dei um Enter, ele já leu o número 2, ok? E aí ele chama a função, vou entrar no método, agora passando o número 2. Passando o número 2, ele escreve na tela, tabuada do número 2, ok? E aí depois que ele escreveu na tela, ele faz o looping, mostrando item por item na tela. Mostrei um item, mostrei 2 itens, mostrei 3 itens. Então, tá aqui os 3 itens. E isso indo até o final, até que ele faça toda a minha operação e voltando para o menu novamente. Tá legal? Bom, pessoal, era isso que eu queria mostrar para vocês, tá? Então, esse aqui é mais ou menos ali, né? Uma opção que a gente tem de uma programação funcional, algo mais próximo de uma programação funcional. Então fiz um programa aqui relativamente pequeno, porém ele tem muito valor, né? Ele tem muitas funções aqui dentro, tá? Agora imagina milhares de funções dessa forma. Milhares de funções dessa forma se formam ali, né? Um programa, aqueles programas consoles antigos, quando você entrava lá, por exemplo, muitos bancos têm programas assim. Quem já trabalhou com COBOL, quem já trabalhou com Pascal Case, ali, as linguagens mais antigas, era assim que você desenvolvia sistemas, porque você não tinha interface gráfica. Então você fazia todo o seu sistema baseado em uma aplicação console, tá? Então é assim que você cria uma aplicação console e é ali pensando em programação funcional. Com o tempo, gente, essa programação funcional foi ficando ali muito desorganizada. Por que eu digo isso para vocês? Porque olha só como é que está meu código. Ele tem aqui as minhas constantes e aí eu tenho várias funções aqui, tá? Eu poderia separar essas funções em arquivos diferentes e fazer o require desses arquivos, tá? Mas também isso daqui não ia ficar tão legal, gente, porque eu também poderia ficar um pouco perdido, tá? Depois que o pessoal fez isso daqui, o pessoal foi lá e criou também a orientação objeto. E na orientação objeto isso aqui ficou um pouco mais organizado, tá? Mas, gente, para mostrar isso para vocês conseguirem entender toda essa gama de evolução que aconteceu quando os programas foram melhorando ali, os programadores, na realidade, foram melhorando a forma como vocês trabalhavam, como eles trabalhavam, na realidade, eu vou mostrar para vocês, então, como que a gente vai criar isso, tá? Então, eu vou criar ali, como eu já criei esse programa para vocês, então na próxima aula a gente vai refatorar isso daqui, separando esse programa funcional que a gente fez em arquivos separados, organizando um pouco mais isso daqui, mas vocês vão notar que quando a gente for para orientação objeto, isso daqui vai ficar muito mais organizado ainda do que dessa forma que está aqui. Você programa um pouco mais, porém isso aqui fica muito mais organizado, tá? Bom, é isso que eu queria mostrar para vocês. Então na próxima aula a gente refatora ali essa programação funcional, deixando ali um pouco mais legível, né, para o usuário. Para você, na realidade, programador, e para outros programadores que vão mexer nesse código, e depois disso daí a gente entra no assunto de orientação a objeto. Bom, é isso. Para quem gostou, dê um like. Para quem não gostou, dê um dislike também. Me deixe saber se vocês estão gostando ou não. Não deixe de deixar o seu comentário, porque para mim é muito importante. Eu leio todos os comentários, tá? E eu fico por aqui. Então, até mais e até a próxima aula.
Bom, pessoal, essa aula foi bem interessante, a gente viu muito conteúdo importante, mas bem importante mesmo. Então prestem atenção nessa aula, baixem esse código, tá? Vocês têm lá a opção no Torne-se um Programador de códigos, onde você tem como baixar esse código aqui. Testem na máquina de vocês, passo por passo, porque só assim vocês vão conseguir virar ali e se tornar um programador C# de verdade, tá legal? Então, até mais.